Nós somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. E trabalhamos sobre a égide de Ismael. E hoje é nossa primeira live na comunidade Homeopatia e Espiritismo, com o título Homeopatia e Espiritismo 1. E hoje nós estamos muito felizes porque hoje também comemoramos o Dia Nacional da Homeopatia. Com grande alegria, a gente gostaria de saber se estão todos vendo, porque a nossa primeira live tá um ok. Tá tudo bem? Estão me vendo? Certo, ok. Então, nós vamos utilizar dois textos do nosso irmão Jorge Godin, da Revista Reformador de 2014, e uma entrevista com Richard Simonet. Mas antes a gente vai fazer silenciar um pouquinho, fazer essa conexão com a espiritualidade maior e pedir que esses momentos singelos nós possamos ter um amparo da espiritualidade, para que tudo que for dito aqui seja com luz, com paz e tranquilidade e que seja oportuno para todos que aqui estiverem. Muito obrigada ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos nossos mentores. Bem, a gente vai falar de homeopatia e espiritismo. Nós vamos fazer uma coisa muito curtinha, muito simples, mas bem oportuna, né, para o dia de hoje, o dia da homeopatia. Então, antes da edição do Livro dos Espíritos, a falange de Ismael já preparava o Brasil para acolher a nova doutrina que Allan Kardec traria em 1857, expondo os ensinos que os espíritos ministrariam, abrindo uma nova era para a humanidade. Então, Humberto de Campos, espírito, recolhendo nas tradições do plano espiritual os registros daqueles anos que antecederam a chegada da doutrina espírita nas terras brasileiras, ele nos esclarece lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, em 21 de novembro de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegaram dois médicos humanitários ao Brasil. Foram eles Bento Mur, que era o francês, e Vicente Martins, espanhol. Eu andei lendo que também algumas literaturas dizem que é português. A gente não tem certeza se ele é espanhol ou português, Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática um verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Eles introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira, a qual se haviam incorporado, sobre os altos desígnios da espiritualidade maior, do mundo espiritual. Eles atendiam muita gente simples, gratuitamente. Eles atendiam os índios, os negros, eles iam à casa dos doentes. Realmente foi um verdadeiro apostolado. São dois missionários da luz, enviados nesse projeto de Ismael. Então vem a pergunta: a homeopatia é uma terapia espírita? Gente, tem alguma relação, porém não podemos situá-la como uma terapia genuinamente espírita, até porque é anterior ao espiritismo. Seus princípios foram estabelecidos por Samuel Hahnemann no final do século XVIII. A sua obra fundamental foi o Organon da Arte de Curar, que foi publicado em 1810, 47 anos antes do Livro dos Espíritos. Então, por que há tantos médicos homeopatas, espíritas no receituário mediúnico, e de preferência dão homeopatia, a prescrição? Porque ocorre certa identidade de conceitos. Hahnemann proclamava
que as enfermidades decorrem de problemas com a energia vital dos pacientes. E o Espiritismo confirma a existência de correntes magnéticas a circularem no nosso organismo, cujos desajustes afetam o perispírito com reflexos no corpo físico, originando variadas enfermidades. Não é? Então, aí qual seria a ação da homeopatia? Né? Numa manifestação publicada na Revista Espírita em outubro de 1863, Santo Agostinho refere-se à homeopatia como uma matéria espiritualizada, né? Uma matéria quintessenciada. E na homeopatia nós temos a alma do medicamento, ou mais exatamente seu componente energético, liberado a partir do processo de dinamização da substância utilizada. Em tal condição, ela atua diretamente sobre essa parte quintessenciada, né, com reflexos no nosso corpo físico. A gente não vai entrar em detalhes o que é dinamização, porque vai ficar muito longo. O objetivo é de ser simples e passar uma informação assim pequena, né? Mas a gente pode ter oportunidades depois de explicar todos os itens com mais profundidade. Então aí se pergunta se a homeopatia, a ação da homeopatia, tem alguma semelhança com a ação do passe magnético? Exatamente, tem sim, gente. Na homeopatia, nós temos o magnetismo liberado da substância dinamizada, né, que é um processo lá de preparo do medicamento, com propriedades específicas. E no passe, nós temos o magnetismo fornecido pelos passistas e pelo espírito que os assistem, né? Tanto a homeopatia quanto o passe magnético estão no domínio da medicina espiritual. E sim, mas é possível fazer uso de ambos? Sem dúvida. É uma associação muito produtiva, geralmente recomendada por médicos desencarnados em receituários mediúnicos nos centros espíritas, né? Inclusive, nesses receituários, às vezes também prescrevem água fluidificada. Vão lá, prescrevem o passe tantas vezes, né, por semana. E é utilizado pelos espíritos por essa parte quintessenciada que atinge a parte, um dos nossos corpos também quintessenciado. E eliminando esses problemas perispirituais, essas associações produzem cura definitiva? Gente, não é tão simples assim. Embora o seu alcance maior, tanto a homeopatia quanto o passe magnético, ainda representam um tratamento que não vai curar, tem efeitos, mas não vai fazer a cura total em casos kármicos, né? É preciso eliminar as causas geradoras desses males. E estas causas residem no nosso íntimo, em nossa maneira de ver o mundo e de viver, né? Então a doença é um problema kármico? Olha, desajustes perispirituais mais graves, produzidos por um comportamento desatinado, descontrolado, desarmonizado em vidas anteriores, até nessa, né, podem ser amenizados com a homeopatia e o passe magnético, também com a água fluidificada, mas não nos isentam, paralelamente, dos depurativos da dor, cuja duração é imprevisível, só Deus sabe, né? Então, Hahnemann viveu seus últimos anos na França e foi sepultado em 1843, aos 88 anos. E por seus méritos, o grande médico foi um dos mentores espirituais da codificação. Lá em obras póstumas, há 2 consultas que Kardec fez sobre questões doutrinárias, né? Muito interessante. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há uma belíssima mensagem de sua autoria abordando o problema do temperamento, segundo ele, subordinado muito mais às tendências do espírito do que às características do corpo. E ele conclui lá dizendo o seguinte: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, né? Porque o espírito nisso não pode atuar.
né? Alguém vem sem braço ou vem com algum tipo de deformidade, não dá para consertar, vamos dizer assim, né? Mas o que é do espírito pode modificar quando a pessoa tem uma vontade firme. Não vos mostra a experiência, vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque ele quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, meus queridos irmãos, esse era o nosso recadinho nesses minutinhos na nossa primeira live. Muito felizes estamos por esse dia maravilhoso, né, que chega ao Brasil dia 21, sobre o influxo da Falange de Ismael, esses irmãos abençoados, médicos homeopatas da Europa, que fizeram esse trabalho maravilhoso de amor e caridade. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.